Olá, seja bem-vindo à nossa aula de ortografia, emprego de hífen, do curso Português do Zero. Lembrando que o Português para Concursos do Zero é um curso em que você vai estudar os assuntos dos grandes editais, dos principais concursos, sempre saindo do zero. A cada aula você vai ter 3 etapas e hoje a gente já vai começar com emprego de hífen. E vamos à primeira etapa. Serão 3 etapas na aula, para cada assunto 3 etapas. E isso vai acontecer em todas as aulas. Quais são as 3 etapas? A primeira etapa é a etapa em que eu apresento a teoria. Então, estudar português significa ver e rever a teoria. Regras, isso é uma língua. E língua é código. Código deve ser estudado e memorizado. Então, a notícia ruim é essa, você tem que decorar umas coisinhas. Mas a notícia boa é que eu faço de um jeito que você vai memorizar até sem fazer muito esforço, porque eu vou trabalhando com a teoria ao longo da resolução dos exercícios e das questões, eu vou trazendo a teoria novamente, de uma maneira sempre muito organizada e didática, que você vai memorizando, você vai memorizando. Chega uma hora que você fala assim: "Ai, aprendi". Mas toda aula tem que ter teoria, teoria do zero. Depois, a segunda etapa é a etapa então essa é a primeira etapa, teoria. Segunda etapa são os exercícios de fixação. O que são os exercícios de fixação? Esses exercícios eu monto com base nas provas. Então, são exercícios que ou são retirados da minha gramática, eu tenho uma gramática, ou são retirados de provas de concursos. Eu monto e utilizo essa segunda etapa para você fixar. Então, você fixa aqueles conceitos. Só que nesta segunda etapa você ainda não aprendeu. Parece que você aprendeu, mas você ainda não aprendeu de fato. A sensação de que você terá aprendido virá na terceira etapa, que é a etapa da aplicação da teoria às questões de concursos. É aqui que a ficha vai cair. É aqui que você vai dizer assim: "Ah, agora eu memorizei". Por quê? Porque você conheceu a teoria de uma maneira sistematizada, eu sempre faço isso, 5 regras, 8 situações, eu sempre gosto de numerar. Por que numerar? Para você não ficar com a sensação de que está tudo solto, de que português é um monte de regrinha fluida, de que você nunca vai aprender isso. Não, você tem que saber essas 5 regras. No caso do emprego de hífen, você vai ver que isso é lei, é tabulado pelo novo acordo ortográfico, que já não é mais novo, não é? E que hoje regula. Então, você já vai ter condições até de poder, numa pesquisa, ir até o vocabulário ortográfico da língua, que eu vou te ensinar hoje, como fazer a pesquisa. Porque você não vai conseguir saber tudo de hífen. Não é para saber tudo de hífen, é para aprender a resolver questões. Aí eu vou organizar a teoria em 5 regras, e com essas 5 regras eu vou fazer um estrago em todas as questões, desde VUNESP até SEBRASP, com essas 5 regras. Então vem a teoria, fixação e no final as questões, para cada assunto. Cada caderno terá aí, em média, 2 a 3 assuntos. Então, neste teu caderno aí, nós temos emprego de hífen e classes de palavras, artigo, substantivo, adjetivo. Cada caderno tem 2 a 3 assuntos, tá bom? Então, nós estamos no primeiro vídeo de emprego de hífen, que é o vídeo em que eu apresento a teoria em 5 regras. Rapidamente aqui falando, esse é um assunto árido, difícil. É um assunto que eu trago para você, porque cai em concurso. Qualquer banca, até a Fundação Getúlio Vargas, que hoje é uma banca voltada para a gramática textual. Até ela cobra. Segunda-feira é com hífen ou sem hífen? Se eu chego para você e falo assim: "Na segunda-feira nós nos vemos", é com hífen? É. Mas se eu digo para você assim: "É a segunda-feira que eu visito e não acho cenoura", veio uma questão assim na FGV. Na FGV veio assim. Veja, assinale a alternativa em que a palavra só pode ser grafada com hífen.
era para marcar uma alternativa em que a palavra teria que ser grafada com hífen. Ora ela pergunta isso, ora ela pergunta aquela que não poderia ser grafada com hífen. Veja, você vai entender que hífen pode ser cobrado de várias maneiras. Na VUNESP foi pura decoreba, na FGV foi lógica. Por quê? Porque, veja, sabe esse exemplo que eu acabei de te dar aqui, ó? Toda segunda-feira ela faz isso. Ah, é a segunda-feira que eu visito. No primeiro caso é com hífen, no segundo caso não. Por que não? Porque no segundo caso eu não tenho um nome composto. Eu tenho um numeral e um substantivo. Então não era essa a resposta, porque a banca queria uma alternativa em que a palavra só pudesse ser grafada com hífen. E nesse caso, dependendo do contexto, o primeiro caso é com hífen, o segundo caso é sem. É isso que você vai aprender na aula de hoje. São 5 regras que deverão ser memorizadas. Isso é difícil decorar, né? Eu não gosto, eu gosto de lógica. Difícil decorar, mas eu vou te ensinar a decorar, tá bom? Vou te ajudar. Você vai organizar o material. Pegue a sua canetinha aí e vamos à primeira regra. Regra número 1. Essa regra é a regra que dá conta da maior parte das palavras com hífen. Então, é a regra que vai dar conta da maior... A regra número 1, você vai ver. E a regra número 5, você vai ver aí, eu coloquei 5, essas 2 regras dão conta da maior parte das questões. Então, você tem que entender a regra número 1. Vem. A regra número 1 diz que com os prefixos ante, arque, auto, circum, blá, blá, blá. Você está vendo essas reticências aqui? Isso é um problema, né? Isso foi um dos problemas do acordo ortográfico, porque reticência significa, o uso das reticências significa que há outros prefixos que não estão aí. É o tal do etc. Tá, já já eu falo sobre isso, vem. Com os prefixos ante, blá, 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 ou falsos prefixos aero, agro, anfi, áudio, bio, etc., emprega-se o hífen. Então, olhe para mim, olhe para mim. Por que a regra número 1 dá conta da maior parte das palavras? Porque é ela que trata da maioria dos prefixos e falsos prefixos. Rapidamente aqui explicando o que é um falso prefixo. Você vê que isso aqui é do acordo ortográfico, do vocabulário ortográfico. Eu estou usando uma terminologia que é uma terminologia que eu tenho que usar. Tá, Adriana, mas por que é chamado de falso? Porque tentando traduzir aqui para você. Porque os gramáticos não consideram prefixos na sua origem. Eles não se originaram como prefixos. Eles não têm os requisitos para serem prefixos, mas funcionam como. Então, na realidade, você que vai resolver questões, você não vai precisar saber qual é o prefixo real e qual é o falso prefixo. É tudo. Está tudo dentro do mesmo pacote. Eu só coloquei falsos prefixos porque eu tenho que dizer que são falsos prefixos. Não posso chamá-los de prefixos, mas você não precisa saber a diferença, entendeu? Então, isso que está aí na regra 1 é a maior parte dos prefixos que você vai ver nas provas. Por isso que é tão bom entender, decorar a regra 1. Então, ó, a maior parte dos prefixos que existem na língua portuguesa, que você vai ver nas questões, a maior parte está aqui. Ante, arque, auto, circum, contra, entre, agro, bio. Tá bom. Agora, Adriana, como é que eu vou decorar isso? Leia comigo, confia em mim. Você vai ler e depois eu vou anotar uma coisinha aí que vai te ajudar a estudar sozinho depois, tá? Então, primeiro você vai ler e depois você vai anotar. Eu vou ditar. Emprega-se o hífen quando o primeiro elemento terminar por vogal igual a que inicia o segundo elemento. Então, você vai pegar aqui, ó, você vai colocar colchete, ó. Então, você vai colocar colchete, isso aqui, vai sublinhar aqui, ó, emprega-se o hífen quando. Então, essa é a primeira situação. Primeira situação é, o primeiro elemento termina por vogal igual. Termina por vogal igual, a gente diz que vogais iguais, ó, os iguais se repelem. Os diferentes se atraem, os iguais se repelem. Guarde isso. Então, veja, se repelem, como assim se repelem? Se afastam, por isso o hífen.
Então, quando o primeiro elemento terminar por uma vogal igual à do segundo elemento, você vai afastar usando o hífen. Tudo bem? O primeiro elemento termina por vogal igual a que inicia o segundo elemento. Essa é a primeira situação. E a segunda situação, essa aí você vai decorar, nas formações em que o segundo elemento, se o segundo elemento começar com H. Então, essa vai ser a nossa segunda situação. Tá anotando? Tá, são 5 regras, você tá na primeira regra. Tá, tudo bem. Então, agora eu quero que você venha comigo aos exemplos. Então, ó, exemplo da primeira parte da regra. Anti-inflamatório. Por que que anti-inflamatório tem hífen? Porque são vogais iguais. Eletroótico. Ó, vogais iguais se repelem, se afastam, se distanciam por meio do hífen. Então, vem, ó, eletroótico, sobreestimar, ó, sobreestimar, são vogais iguais. Então, esses são exemplos da primeira situação. Agora, exemplos da segunda situação. Ó, os prefixos. Repare que é qualquer um desses prefixos, ó, bio, poli. Terminou, ó, usou um prefixo e começou com H, hífen. Polidroxila, hífen. Subhorizonte, hífen. Beleza, tá. Só que aí, o grande problema é, e se não for nenhuma dessas situações? Entendeu? Ah, esse é que é o problema de estudar sozinho. Se você vai estudar isso sozinho, você vai falar assim, tá, então eu vou usar hífen se for vogal igual ou H na sequência. E se não for nada disso, eu faço o quê? É isso que eu quero que você organize na sua mente e no seu material. Então, veja, você vai anotar aqui, tá? Você vai, nesses casos, deixa eu colocar aqui, ó, nessas duas situações, vogais iguais ou H, você vai usar hífen. Tudo bem? Nos outros casos, deixa um espaço aí na lateral. Você está escrevendo junto comigo? Tem que fazer junto comigo. Nos outros casos, aí é só você pensar. Se o hífen repele, nos outros casos, tudo junto. Vou colocar exatamente assim, ó, tudo junto. Vou procurar sempre usar uma linguagem que você entenda tranquilamente depois quando você for estudar sozinho, tá bom? Então, vê, em qualquer outra situação, então venha comigo. Por exemplo, eu tenho lá, agora eu vou mudar de cor para fazer você pensar. Você está me acompanhando agora, você vai colocar exemplos de outros casos, tá bom? Situações em que você não vai ter vogais iguais que se repelem, e nem a palavra seguinte começar com H. Então, digamos, eu vou pegar aqui um desses prefixos, o prefixo semi, tá? Semi. Semiárido. Semiárido é com hífen ou sem hífen? Sem hífen. Por quê? Porque se eu só tenho hífen, se as vogais forem iguais, ou se a palavra seguinte começar com H, então, veja, não é o caso, então é tudo junto. Semiaberto, né? Outro dia eu estava vendo lá o semiaberto com hífen. É sem hífen, porque não é nenhuma dessas situações. Macroeconomia, que é uma palavra que hoje se vê muito grafada de maneira errada. Macroeconomia é junto. Por quê? Porque eu tenho o prefixo macro, tá vendo o macro aqui? E a palavra seguinte começa com outra letra, que é uma letra diferente. Ó, diferentes se atraem. Ó, vogais iguais se repelem. Iguais se repelem. Diferentes se atraem. Pense assim. Chega uma hora que os iguais vão se repelir. E os diferentes vão se atrair. Pense assim. E aí, quando eu digo que se atraem, é porque eles vão ficar juntos. Tudo bem? Ó, semiaberto, macroeconomia, autoaprendizagem. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui. E o resto a gente vai ver aí que você vai treinar comigo nas questões. Então, ó, autoaprendizagem.
por exemplo, é junto. Autoescola, tá bom? Tá, então vem comigo, ó. Que mais que está dentro dessa regra 1? Essa regra 1 dá conta aí de 60% a 70% das palavras que caem em concurso, porque são os prefixos que existem, ou falsos, aqueles considerados falsos prefixos, mas são aqueles que estão no seu dia a dia. Então, tá bem, tá bem. Tirando isso, o que que eu tenho que saber, Dri? Aí você tem que saber. Então, ó, a gente está falando de primeira situação, ó, primeira situação. Vogais iguais ou seguido de H. Segunda situação, outros casos, vai ficar tudo junto, tá. Dentro dessa lógica de ficar tudo junto, se forem outros casos, eu quero que você anote aí para ficar tudo organizado, é que em caso de R ou S, ó, se vier na sequência R ou S, tudo junto, óbvio, e dobra o R e o S. Por que que dobra o R e o S? Porque se não dobrar, você vai ter um problema fonético. Se você não dobrar, não repetir o R, não repetir o S, você vai ter que juntar. Se você juntar e não dobrar, você vai ter um problema fonético. Quer ver? Adriana, por que que eu tenho que juntar? Use a lógica. Veja, se você só usa o hífen, se forem vogais iguais ou H, em qualquer outra hipótese você junta. No caso do R e do S, você junta e dobra, para não ter problema de pronúncia, que a gente chama de problema fonético. Então, é aquilo que você vai ver já já nas questões, que são aqui, ó, deixa eu colocar aqui, eu vou mudar de cor para poder destacar, tá bom? Então, ó, você vai anotar aí, tá anotando tudo para ficar bonitinho? Então, ó, nesses casos, se eu tiver um desses prefixos aqui, e a palavra seguinte, o vocábulo seguinte começar com R ou S, por exemplo, biorritmo, uma academia que tem aqui em São Paulo, ó, biorritmo, ela teve que mudar o letreiro, fazer o quê? Ó, deixa eu colocar aqui, ó, biorritmo. Por que que biorritmo ficou assim? Ora, porque eu tenho biorritmo. Se for um desses tá vendo o bio aqui? Um desses prefixos, qualquer um deles, se vier R ou S, se eu não dobrar, olha como vai ficar a pronúncia, ó, biorritmo. Se eu não dobrasse, as pessoas leriam bioritmo, ritmo. Então, para que não haja problema de pronúncia, o mesmo vai acontecer com S. Infrassom, ó, dá um exemplo do infrassom. Tô dando alguns exemplos, senão a gente ficaria aqui a noite toda. E aí você vai ver que com esse seu materialzinho que você está fazendo aí, coisa linda, depois você vai brincar de pesquisar. É muito gostoso. É um assunto que irrita no início, você vai ver, que nem verbos, você vai estudar verbos aqui comigo, no início você vai falar: "Ai, que irritante estudar verbos", mas depois você vai gostar tanto que você vai falar: "Adriana, tô pesquisando". Isso acontece com verbos e vai acontecer com você com hífen, você vai ver. É horrível, mas depois você vai ver como isso vai te dar segurança, porque ninguém sabe. Você vai conversar com os seus colegas ou com qualquer leigo, você vai ver, você vai virar autoridade, porque ninguém sabe. Até porque há muitas exceções. Até nós, que trabalhamos com linguagem, temos sempre que pesquisar. Mas o básico, todo mundo tem que saber. E o problema é que ninguém sabe, é uma questão de cidadania. As pessoas não sabem usar hífen. Você vai saber, então você já vai se diferenciar, entendeu? Agora, vai sempre pesquisar, porque há exceções. Essa foi uma grande crítica que se fez aí ao acordo ortográfico, por causa do número de exceções. Por isso que a gente está sempre consultando para ter certeza de que não é uma exceção. Com o tempo, você vai decorando as exceções, mas há exceções, claro, que não são tantas assim, mas há. Você vai ver depois. Mas você já vai estar em outro nível, que normalmente ninguém nem sabe a regra, vai saber exceção. Entendeu? Então, pegou o raciocínio aqui comigo? Ó, infração. Deixa eu só colocar mais um, que é antessala. Ah, eu espero você na antessala. Como é que eu vou escrever antessala? Ó, antessala. Por quê? Porque eu tenho, veja, um prefixo, ó, ante,
mais sala. Se eu não dobrasse esse S, já que eu tenho que juntar, pense comigo, veja. Normalmente, ó, eu só uso hífen se forem iguais, porque iguais se repelem, ou se for H. Se não é nenhuma dessas situações, eu tenho que juntar. No caso do R e do S, eu dobro, porque senão eu falaria antesala. Senão eu falaria infrasom. Por isso, esse dobrar do R e do S, tá bom? Pegou? São 5 regras e a gente acabou a primeira. Pois é, só que no próximo bloco, olhe para mim, ó. Eu coloquei essa observação. Isso que eu acabei de falar, eu já coloquei aqui. Mas você nem precisa agora se preocupar com isso. A observação da regra 1, eu já coloquei tudo junto num único resumo. Então você acabou de saber que a regra 1, nela você só tem que saber 2 coisas. Quais são as 2 coisas? Quando é que você usa hífen? Por quê? Com vogais iguais ou com H. Porque em qualquer outra situação é tudo junto. Tá bom. Acabou de aprender que essa lista é a lista dos prefixos, da maior parte de prefixos que existem. Prefixos e aqueles considerados falsos prefixos. Por isso as reticências. Por que essas reticências? Porque é uma lista imensa. E eles não deram conta de colocar aí. Ou seja, é mais fácil, no próximo vídeo você vai ver, quais que não entram aí. Porque a maioria está aí. Então, por isso que saber isso aí vai te dar um domínio, entendeu? A maioria tá aí. O que não tá aí? O que vai vir no próximo vídeo. Tudo bem? Então, aprendeu a regra 1, aprendeu que usa hífen só em 2 situações e, tirando essas 2 situações, é tudo junto. No caso do R e do S, você dobra,